nossa lista e nessa lista nós temos o vetor com os elementos os elementos do cronograma que o usuário selecionou. Então agora nós vamos imprimir isso na forma de tabela. Nem tudo na tabela precisa ser impresso dentro do PHP. Por exemplo, o início e o fim da tabela não precisam ser, né? Eu posso colocar aqui de fora, tá? Agora aqui, olha, as linhas eu vou ter que criá-las, tá? E aí eu vou criar essas linhas com um for. Por exemplo, aqui eu vou colocar só linha. Linha igual a 1, linha menor ou igual a 3 e linha mais. Então, conforme isso ali vai aumentando, eu tenho a próxima linha. E também tenho, aqui no caso, então, da linha, eu vou imprimir o símbolo da linha e fechar essa linha aqui dentro, certo? Agora faltam as colunas. As colunas são os TDs, então vou começar na coluna 1 até a coluna, no meu caso aqui, 5. E agora sim eu imprimo a linha. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou só imprimir isso aqui para nós vermos qual linha nós estamos e qual coluna nós estamos, né? Vou colocar uma linha aqui, né? TD e fecha essa célula assim. Então tá aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, terceira, quarta e quinta, até o fim. Então falta aqui, olha, eu posso fazer também uma linha com 5 colunas aqui, indicando os dias, por exemplo. E aí isso ficaria assim, né? Agora vem o teste e a impressão final, né? O que eu vou testar? Vou testar se existe o valor, né, daquela linha e daquela coluna na minha tabela. Se não existir, eu vou deixar aquele item lá em branco. Se existir, eu imprimo. Então, o que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a função iSet, que verifica se algo está ajustado. Então, se na minha lista a determinada coluna estiver ajustada, estiver lá dentro, então eu imprimo. Como que eu vou verificar isso? Aqui, as linhas são as horas e as colunas são os dias. Então, aqui eu vou verificar assim, ó. Se linha mais coluna menos 7 vezes 5 existir, então eu sei que aquele determinado item existe. Só que se você lembrar aqui, a hora, ela começa em 7 horas, no caso do sistema. Mas aqui no for, está começando em 1. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nesse for? Ou eu troco aqui para começar já em 7 e terminar em 9. Ah, não, aqui não, nesse lugar. Aqui não. Aqui, né? Em 7 e terminar em 9. E aí vai funcionar. Faltando algum fechamento em algum lugar.
Se tiver ajustado, eu faço um eco daquele item. O item é esse aqui, da lista, e fecho aquela coluna lá, com fecha TD. Mas se você verificar no vetor, você vai ver que nem todos os elementos existem, esses aqui não existem. Então, quando não existir, eu vou fazer um eco também para mostrar que aquela coluna está vazia. Agora sim, ele imprimiu, mas não mostrou. O que é coluna e aqui é que é linha. Dia, coluna. Linha é hora. Aqui também tem que trocar. Certo? E vocês precisam ajustar a largura e todas essas coisas. E além do mais, é bom sempre imprimir aqui a hora atual. Então, 7 horas, na sexta tem química, 8 horas na terça tem matemática e português na quinta-feira, 9 horas. É isso.